Seja muito bem-vinda no nosso curso de declaração de imposto de renda à pessoa física. Aqui nós vamos ver algumas atualizações que aconteceram aqui no ano de 2024, né? O que há de novo, o que veio de novo, e algumas orientações em relação a essa declaração, né? Chegando aí o mês de março, muita gente começa a se preocupar e de fato tem que correr atrás para fazer essa obrigação acessória aí da Receita Federal. Para a gente começar aqui então, vou mostrar para você como é que a Receita Federal possui informações sobre você para poder cruzar esses dados. Então, a Receita Federal recebe uma informação de algum lugar, você diz que você tem essa informação e ela cruza. Ela vê se a informação que foi passada para ela de outros lugares se bate ou confirma com aquilo que você está dizendo na sua declaração de imposto de renda. Então vamos lá. Cruzamento de informações. Só para a gente ter uma visão geral de como isso funciona. Cartório, por exemplo. Toda vez que você faz uma operação de compra ou venda de imóveis, ela é obrigada a enviar uma declaração chamada DOI. Essa informação vai lá para a Receita Federal, dizendo que aquele CPF específico fez uma operação de compra ou de venda. Automaticamente, quando chegar a declaração do imposto de renda pessoa física desta pessoa, ela vai confirmar se há essa compra, se há essa venda declarada ali na declaração do imposto de renda. Outra forma, o Detrans, laudo de trânsito, então qualquer compra de veículo também ela recebe essa informação. Bancos, então toda a tua movimentação financeira, seja do CPF, seja do CNPJ, o banco ele é obrigado a enviar essa informação. Então não tem aquela de achar que o banco, né, não passa toda a informação. Sim, ela passa toda a informação da sua movimentação bancária para a Receita Federal. E aí a Receita Federal ela consegue analisar, por exemplo, a quantidade de pagamentos que você faz pelo seu banco, se é coerente com aquilo que você recebe. Outra forma, né, qual é a outra fonte de informação? A administradora de cartão de crédito e de débito. Então, todas as informações de forma detalhada também vão para a Receita Federal, ao qual ela analisa, por exemplo, se você tem um nível alto ali de gasto com cartão de crédito e se faz sentido com a renda que você tem. Algo muito interessante aconteceu alguns anos atrás. Uma pessoa soube de uma operação chamada milhas, né? Quanto mais você passa no cartão de crédito, você recebe pontos e depois você pode converter para viagens. É uma excelente forma, eu recomendo você fazer, só que essa pessoa em específico ela fez algo não muito prudente. Ela pegou e começou a utilizar cartão de crédito continuamente e emprestar para pessoas. Ah, você precisa ali do cartão de crédito? Eu tenho ali um saldo ilimitado. E aí a pessoa ia lá, pegava emprestado. Depois essas pessoas pagavam normalmente para ela, só que tinha um problema. Antes de ela chegar e ir nessa viagem, aconteceu um problema. A Receita Federal mandou uma notificação para ela dizendo que aquilo que ela informava na declaração de imposto de renda, vamos fazer aqui um exemplo, que fosse R$ 5.000 por mês, ela lá no cartão de crédito dela estava informando que ela estava pagando 20, 30 mil. Da onde surgia esse outro valor para ela conseguir pagar? É claro, numa situação dessa, você não vai conseguir chegar na Receita Federal e dizer: ah, Receita, eu fui uma pessoa boazinha, eu só queria pegar ali as milhas. Isso daí não importa para a Receita Federal. Por isso que você deve se atentar, sim, a essas questões importantes nas suas operações. Outra forma que a Receita Federal descobre é pela DIMOB, as imobiliárias. Então, toda operação intermediada por uma imobiliária, seja aluguel, seja compra e venda de imóveis, ela também é obrigada a entregar a DIMOB e essa informação vai lá para a Receita Federal. Outro lugar que precisa, que
repassa essas informações é o próprio hospital, clínicas, planos de saúde. Então, todos esses lugares eles precisam encaminhar para a Receita Federal a DMED. A DMED vai a informação ali do seu CPF, o nome e o quanto gastou ali de psicologia, de medicina, aquilo que estava relacionado à saúde. E por último, e não menos importante, empresas em geral. Então, se você foi trabalhador em alguma empresa, essa informação também vai para a Receita Federal, né? Alguns PED de ECF, ECD, tudo isso vai para a Receita Federal, vai numa grande caixa que a gente chama de T-Rex, né? Até pode parecer um pouco ultrapassado, mas muito pelo contrário, esse computador da Receita Federal, ele é considerado um dos melhores computadores que existem no mundo, né? Não é do Brasil, é do mundo, e aí ele tem uma capacidade de cruzamento muito forte. Então é muito difícil você dizer que você vai conseguir burlar o sistema. Existem muitas pontas amarradas, então você deve sim cuidar e bastante quando você vai fazer uma declaração de imposto de renda pessoa física. Então aqui a gente teve algumas mudanças consideráveis, ok? Algumas até bem altas, bem diferente daquilo que a gente já estava acostumado há alguns anos a ter. Então eu vou apresentar para você algumas atualizações que aconteceram. A primeira delas é o seguinte: os limites de obrigatoriedade. Até então, rendimentos tributáveis, todo rendimento tributável, de até R$ 28.559,70, você se tornava, né, a partir desse valor durante um ano, se você recebia rendimentos tributáveis de R$ 28.559,70, você já era obrigado. Agora mudou esse valor. A partir de agora, se você chegar até R$ 30.639,90 é a base que você se torna obrigatório. Então, se você recebe menos de R$ 30.639,90, você já não está, você está dispensado nesta regra. Existem outras regras, ok? Uma mudança considerável foi nos rendimentos isentos e não tributáveis. Isentos e não tributáveis, uma distribuição de lucro, né? Uma indenização de rescisão. Então ela passou de R$ 40.000 para R$ 200.000. Então teve aí um pulo, um salto bem grande. Talvez você não seja obrigado pelo seu rendimento tributável, mas se torna obrigatório no seu rendimento isento ou não tributável. Então, a partir de 2024, né, se você recebeu de rendimento isento não tributável de 200 mil para baixo, você não é obrigatório, desde que, né, o seu rendimento ali tributável já não tenha passado também, ok? Outro ponto que mudou também, receita de atividade rural. Até então, R$ 147.798,50 era a obrigatoriedade para fazer, atualmente se atualizou e foi para R$ 153.199,50. Então, se você envolve aí alguma atividade rural, você tem que se atentar aí a esse valor. Ele também se atualizou. Outra coisa que mudou também e consideravelmente é sobre a posse ou propriedade de bens e direito, né? A gente tinha ali uma obrigação de bens e direitos, então aplicações financeiras, veículos, apartamento, casa, tudo que é bem direito, ele era R$ 300.000 e ele passou a ser R$ 800.000. Então aí a gente teve um aumento considerável também para a obrigatoriedade. Outro ponto que é importante destacar é a questão do ganho de capital. Então, quem obteve em qualquer mês de 2023 ganho de capital na alienação de bens ou direitos, alienação é venda de uma casa, venda de um imóvel, e que sujeito à incidência de imposto ou realizou operações em bolsa de valores de mercadorias ou de futuros ou assemelhadas, cuja soma foi superior a 40 mil, então ali o ganho, né, foi maior de 40 mil,
ou com apuração dos ganhos líquidos sujeita à incidência do imposto, você também está obrigado à declaração do imposto de renda. Qual é o cronograma, né? Quando é que eu devo enviar? Vai começar o prazo a partir do dia 15 de março, lembrando que a declaração em si ela já está disponível, só que você não consegue enviar. O envio vai começar de fato a partir do dia 15 de março e ele vai encerrar no dia 31 de maio de 2024. Então, assim, é importantíssimo você não deixar para a última hora. Por quê? Quando você deixa para a última hora, você corre o risco de ter uma instabilidade, por exemplo, no programa da Receita Federal. Isso é bem comum, não é uma coisa atípica. Então, quanto mais você deixar para o último prazo, para a última hora, você sim corre um grande risco aí na sua entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física. Entregas fora do prazo. Eu estou entregando fora do prazo. O que acontece, José? Está sujeita a uma multa mínima, então isso daqui é fato, você vai receber uma multa mínima se você deixar de entregar dentro desse prazo que eu acabei de falar, de R$ 165,74 e no valor máximo de até 20% do imposto de renda devido. Então, você pode ter aí uma multa bem considerável, dependendo do seu imposto de renda devido aí. Então tem que cuidar muito com essa questão, se programe já para entregar a sua declaração com máxima antecedência, para você não ter nenhum problema e ter que pagar multas com isso, ok? Uma questão que é importante de levar em consideração, algumas pessoas elas são obrigadas à declaração do imposto de renda e às vezes não sabem, né? Inclusive coisas do passado. Como é que você consegue verificar? É muito simples. Você vai entrar no Google e vai digitar assim, ó, consulta CPF. Só consulta CPF, o primeiro site vai ser um site da Receita Federal e vai abrir uma tela parecida com essa. Então você vai ter o comprovante da situação cadastral do CPF. Você vai colocar o CPF, a data do nascimento e vai clicar ali ó, no Sou Humano. Quando você clicar no Sou Humano, tiver ali o CPF, data de nascimento e consultar, vai aparecer para você uma tela mostrando o número do seu CPF, o seu nome, a data de nascimento, a situação cadastral, a data da inscrição e o dígito verificador. O que você tem que se atentar? Se a situação cadastral está como regular. Quando está regular é porque está tudo certinho lá na Receita Federal. Quando não está regular, você tem que observar que pode ser que seja algum imposto de renda que você deixou de declarar. Eu vou mostrar para você as situações que podem acontecer em relação à situação do CPF. Regular indica que está tudo certo lá na base de dados da Receita Federal, ou pode ter pendente de regularização. Esse pendente de regularização geralmente é algum pagamento de imposto que você deixou, ou uma declaração de imposto de renda que você não fez no prazo devido. Então ali você tem que cuidar. Lembrando que essa opção de pendente de regularização, se ficar muito tempo nessa situação, nessa forma, você corre o risco aí de ter o seu CPF suspenso ou ter um problema ali com contas bancárias. Então você tem que cuidar, né? Faça sempre essa análise, de vez em quando entra lá dentro desse site da Receita Federal e consulte a situação do seu CPF. Outra forma é o suspenso. Ela é atribuída a alguma inconsistência ou irregularidade de dados na Receita Federal relacionada ao CPF. Então, se existe algum indício de fraude, de duplicidade de cadastro, vai aparecer suspenso. Então, se acontecer isso alguma vez, você tem que entrar imediatamente em contato com a Receita Federal e identificar o motivo que está ali suspenso e tentar regularizar o mais rápido possível. E, por último, o cancelado, ele é um cadastro invalidado da Receita Federal.
Isso geralmente acontece quando tem um falecimento de um titular, ou duplicidade de cadastro, ou alguma decisão judicial. Então, sempre observe se no seu CPF está como regular, ok? Em relação às restituições de imposto, como é que vai funcionar esse ano em relação à restituição de imposto? O primeiro lote vai começar a ser entregue, pago pela Receita Federal no dia 31 de maio. Então, nós vamos ter o primeiro lote em 31 de maio, o segundo lote em 28 de junho, o terceiro lote em 31 de julho, o quarto lote em 30 de agosto e o quinto lote em 30 de setembro. Então, esses são os 5 lotes de calendário de restituição. Então, assim, José, quem é prioridade de receber a restituição caso haja alguma restituição? Prioridades. Primeiro de tudo, idosos acima de 80 anos. Então, todo idoso acima de 80 anos que entregou ali dentro daquele prazo ali que a gente conversou anteriormente, ele vai receber primeiro, ele vai entrar na fila de prioridade. O segunda prioridade são os idosos de 60 a 79 anos de idade. Então, eles também se tornam uma prioridade, eles são os primeiros a receberem aí a restituição do imposto de renda. Terceira prioridade, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Tendo isso daqui, essa condição, você também entra na priorização da restituição do imposto de renda. Outro ponto, contribuintes cuja a maior fonte de renda seja o magistério. Então, você que é professor e você entrega ali já nos primeiros dias da declaração do imposto de renda, a sua restituição tende a ser priorizada também. E uma outra nova forma aí, ela é bem recente, ela até então não existia, era contribuintes que adotam a declaração pré-preenchida e optarem por receber restituição via Pix. Então, se você faz uma declaração pré-preenchida e a sua forma de restituição é por Pix, então você tem ali uma restituição priorizada também. As outras vão seguir o fluxo de entrada. Por isso, quanto mais rápido você fazer a sua declaração do imposto de renda à pessoa física, se houver alguma restituição, você vai receber aí com mais antecedência. Restituição por Pix, tá? A restituição só poderá ser feita pelo Pix se a chave for CPF do contribuinte. Então, caso o seu Pix não seja o CPF, seja telefone, e-mail, por exemplo, neste caso, você não vai poder utilizar essa modalidade de Pix. A única permitida na declaração do imposto de renda à pessoa física é o CPF. Outro ponto, a legislação também mudou e permitiu que quem faz algumas doações específicas, não são todas doações, ao longo de 2023, pode utilizar para dedução da declaração do imposto de renda 2024. Então, que tipos são, houve aumento de 6% para 7% de dedução permitida para doações destinadas a projetos desportivos e paradesportivos. Então, tem que ser especificamente nessa linha, tá? Não pode ser outro tipo. Outra também retornou a possibilidade de dedução para empresas que fizeram doações para o Pronon e para Pronas. Vale reiterar que para conseguir essas deduções dessas doações, elas precisam ter sido feitas em 2023. Quem ainda não fez doação e quer tentar aproveitar essa dedução, pode fazer para fundos voltados à proteção da infância e adolescência e dos idosos. E outro ponto também retornou a possibilidade e a questão da ficha do alimentado. Aqui também teve uma mudança bem considerável em relação a isso na declaração do imposto de renda. Então, são aquelas pessoas que recebem pensões alimentícias. Nesse caso, houve um aumento de informações que precisam ser prestadas nessa ficha da declaração. Então, tem uma ficha de declaração lá do alimentado. Então, que agora, além de colocar o CPF do alimentado, o declarante também precisará informar datas relativas ao tipo de processo,
a data da lavratura da escritura pública, por exemplo, ou a data da decisão judicial. Então, aumentou a quantidade de informações ali a serem prestadas quando você, né, tem ali pensão alimentícia. Então, tem que cuidar para que você preencha todas as informações, porque essas informações, com certeza, elas vão ser um bloqueio para envio de declaração. Então, já deixe essa documentação pré-organizada. Algumas dicas em relação ao imposto de renda pessoa física de sucesso. Como é que eu posso ter sucesso aí nessa declaração sem ter uma dor de cabeça? Ela sim pode se tornar uma dor de cabeça bem grande para você, caso você não cuide, não dê atenção devida. Então aqui, primeiro, se organize durante todo o ano. Não deixe tudo para cima do laço. Algumas pessoas têm um hábito, né? Algumas pessoas, na verdade, um pouco da personalidade do brasileiro, né? O brasileiro tem essa tendência de deixar as coisas para cima do laço. Digo para você, já se organize durante o ano. Crie uma pastinha só de imposto de renda. Então, teve ali uma notinha de despesa de médica, teve uma despesa de educação. Coloca tudo nessa pastinha, seja ela física, seja ela no digital. Mantenha-se já organizado. Fique atento às obrigatoriedades. Você pode ter atraso em suas necessidades por conta de pequenos detalhes. E, de fato, sempre é pequeno detalhe, né? Você foi lá numa clínica médica, infelizmente você deixou de solicitar uma nota fiscal. Você vai solicitar lá na época da declaração do imposto de renda e às vezes você descobre que aquela clínica ou aquela psicóloga deixou de fazer uma nota fiscal, o que vai prejudicar ali nas deduções do imposto de renda para você. Por isso que você deve cuidar e ter bastante atenção em relação a isso. Outro ponto, caso você opte por pagar contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no país, poderá deduzir até 12% do rendimento tributável, tá? Então, por exemplo, se uma empresa contribuir R$ 400 por mês, ou seja, 4.800 no ano, poderá ter a dedução em um rendimento tributável de R$ 40 mil, ok? Será informado na ficha de relação de pagamentos e doações efetuadas. Outro ponto que você tem que ter muita atenção. Existem aquelas categorias na área da saúde que você consegue dedução do imposto de renda. São elas médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, cirurgia plástica, olha só, a cirurgia plástica também entra, plano de saúde de hospital, exame de laboratório e serviço de radiologia, aparelhos ortopédicos e próteses dentárias. Observe e sempre fique atento que, após a sua consulta, né, ou havendo pagamento, você solicita uma nota fiscal para que você possa posteriormente colocar na sua declaração de imposto de renda, o que acaba deduzindo lá o seu imposto de renda a pagar. Outra informação interessante, regras de ouro, tá? Na declaração do imposto de renda. Confira todas as informações. Questões como, por exemplo, inclusão errada nos campos. Então, a gente tem o campo de rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis. Tem pessoas que se confundem ali ao colocar essas informações, é bem comum. Às vezes eu faço alguma consultoria aqui de análise de imposto de renda e eu sempre descubro ali casos onde a pessoa colocou, por exemplo, uma declaração tributável e ela deveria ser isenta e não tributável, né? Isso automaticamente aumenta consideravelmente o valor do imposto de renda que a pessoa paga. Então tem que cuidar. Outro ponto, falta de informação sobre contribuição previdenciária ou planos de previdenciária pagos pelo beneficiário. Então, às vezes a pessoa paga ali uma previdência privada e tal, e não coloca essa informação na declaração do imposto de renda. Isso também auxilia bastante ali na hora da dedução de imposto de renda. Outro ponto, soma do 13º no rendimento tributável. Isso também bastante acontece. O 13º salário ele não é tributável, ok? Então você não pode colocar na ficha como tributável. E outro ponto é os erros de digitação. Exemplo, lá estava como 45.698
e a pessoa colocar 54.698. Isso é bem comum, né? Uma troca de números. Então, sempre tem que confirmar a documentação bem certinho, ver se as informações estão corretas e coerentes, ok? Então, aqui a gente vai deixando mais esse curso, né? Quero agradecer você que participou, esteve presente aí com a gente. Essas foram as últimas atualizações sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física do ano de 2024. Um forte abraço e até mais.